Então nós precisamos sair desse impressionante. Olha, a sarça queima, mas não queima. Pega fogo, mas não queima. Eu preciso tirar as sandálias. Eu preciso ter temor. Eu preciso ter reverência. Eu preciso priorizar a Deus. Um monte de gente vive impressionado com alguma coisa. Eu vou me impressionar com Deus, não com a sarça. Eu quero Deus. Quero intimidade com Deus, eu quero me aproximar de Deus. O povo se afastava, Moisés se aproximava. E olha quem que ele foi. E o resto do povo? Foi enterrado na areia. E aí a gente escolhe, eu quero ser enterrado na areia, ficar pelo caminho, ou eu vou me aproximar do Senhor e fazer parte dos planos, como Josué fez parte, como Moisés fez parte, como Jeremias fez parte, mas tantos outros não fizeram parte. Graças a Deus, diga comigo, poder para demolir e edificar. Poder para demolir e para edificar. Nós recebemos poder para realizar muitas coisas. Nós recebemos graça, nós recebemos autoridade. Mas nós temos uma caminhada. Tem uma frase que alguém disse que entre o sonhar e o realizar, muitos pares de sapatos gastos nós teremos. Nós temos um sonho, mas nós temos um processo. Nós temos que confiar nesse processo. Deus, de tempos em tempos, Ele nos empurra para algo maior. Ele nos impulsiona para uma nova fase. Fala comigo, uma nova fase. E nós precisamos analisar, será que eu tenho me movido com o Senhor? Eu tenho me alinhado ao Senhor? Eu tenho agarrado as minhas oportunidades para ir para um outro nível, para ir para essa nova fase, esse novo tempo? Porque Deus tem nos preparado para coisas maiores, mas eu estou dentro desse movimento do Senhor? Eu tenho agarrado, eu tenho feito, eu tenho buscado, eu tenho me posicionado para que quando chegar uma oportunidade eu possa entrar? Porque o povo de Israel foi preparado naquela trajetória, naquele processo. Quando chegou para entrar na terra, eles não entraram, mas eles estavam sendo preparados. Olha o que diz em Êxodo 3, a partir do 1. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Fala comigo, que impressionante! Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. 2 vezes, para ter atenção. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, fala comigo, eu estarei com você.
Ok? Esta é a prova que eu sou, de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Então nós vemos aqui o Senhor chamando Moisés, Moisés, 2 vezes, e dizendo: eu estarei com você. O desafio era grande. Quem sou eu para me apresentar e tirar o povo? Quem sou eu para chegar um homem velho com um cajado como se fosse chegar diante do Donald Trump? Eu vou chegar aqui e falar assim: deixa meu povo ir, Trump. Quem sou eu? Imagina só. É a mesma situação. O Egito era o país mais poderoso da época. E ele disse: eu estarei com você. Puxa vida, olha, faz essa comparação. Chega lá. Ele ainda conseguia chegar perto, né? Aqui tem umas 300 barreiras até chegar no homem, né? E não chega. No 4. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo, não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: quem deu a boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu o Senhor? Agora vá, de novo, vamos juntos. Eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés: ah, Senhor, quando ele viu que não tinha mais jeito. Ah, Senhor, envia outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e disse: você não tem o seu irmão Arão levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo, mas é com você. É com você. Então veja, o Senhor nos prepara para um outro nível. Ele vai dizendo: eu estarei com você, eu vou ensinar o que você tem que fazer, eu vou ensinar o que você tem que falar. Então Deus tem uma obra com cada um de nós, mas essa grande obra, ela vem com um grande desafio. Imagina Moisés, depois que ele viveu tudo, quando ele estava bem velho, ele olhou para trás: nossa Senhor, ainda bem que o Senhor não aceitou o meu não. Ai, que coisa incrível que ele fez. Mas na hora que a gente está diante do desafio, a gente não enxerga nada. A gente só vê o problema, a gente só vê o medo, a gente só vê o tamanho da dificuldade. Moisés, quando foi chamado, ele tinha 40 anos. Mas ele não tinha maturidade. Tinha 40 anos, mas não tinha maturidade. Foi lá, matou o egípcio, ajuda na força do braço. Teve mais 40 anos lá de preparação, que foi quando ele estava aqui, ó, cuidando do rebanho aqui do sogro dele. Moisés teve medo, todo mundo tem medo. Mas ele tinha medo, ele não tinha temor. É muito diferente. Ele tinha medo de Deus, só que ele não tinha comunhão, ele não tinha reverência. O Senhor falou para ele ficou com medo, né? Falou assim: Moisés, você está em um lugar santo. Lembra que ele falou? Onde ele estava? Em Horebe, que chama Monte de Deus. Então ele estava no monte de Deus, só que ele não tinha reverência. Ele não tinha intimidade com o Senhor. Então ele só ficou impressionado. Nossa, que impressionante! A sarça não queima, eu vou chegar mais perto. Então muitas pessoas vivem de encantamentos, ficam impressionados, ficam emocionados. Mas elas não buscam intimidade com o Senhor. Muitos ainda ficam apenas emocionados com a presença do Senhor, com o louvor, com a igreja, mas não buscam a intimidade com Deus. Suas orações são apenas de pedir coisas, são apenas de apresentar as suas queixas, mas não é de ter intimidade. A maioria, infelizmente, nós vemos em muitos lugares, muitas pessoas que se dizem cristãs, são apenas religiosas, que elas só se acostumaram a ver o fogo na sarça. Ela vai atrás de um milagre, ela vai atrás de uma bênção, ela vai atrás de um se sentir bem. E não é isso. Elas não se desenvolvem,
elas não mudam o caráter, nitidamente, não evoluem na fé, não saem do lugar, não testemunham, não têm mudanças significativas na vida, trabalham, se dizem crentes. A gente teve já experiências com isso aqui. Gente que vai em igreja, que é obreiro em igreja, mas na hora de fazer um negócio, de vender um serviço, tenta enganar, tenta passar a perna, tenta explorar, abusar da confiança. Porque o melhor público para se lidar seria o crente. Quer dizer, geralmente tem boa fé. Se te enganar, você não vai botar arma na cabeça da pessoa, você não vai espancar, jogar no chão, chutar a pessoa. Então, as pessoas se aproveitam, muitas vezes. Então, a pessoa está lá, mas ela não muda o caráter. E nós precisamos aprender a tirar sandálias, porque nós estamos lidando com coisas santas. A nossa vida tudo é espiritual. A nossa família é algo santo. A nossa palavra é algo santo. A nossa postura com as pessoas mostra o nosso nível de santidade. Então tudo é santo para o Senhor. Não existe santo e secular. Não é que eu sou santo aqui na igreja, lá no trabalho eu sou outra pessoa. Não, eu sou a mesma pessoa em todos os lugares. Você não vê Jesus mudando a personalidade dele com ninguém. Ele era sempre a mesma pessoa. Então muitos dizem que querem muitas coisas, mas se contentam apenas em viver algumas coisas. Diz que tem muito para viver, que Deus tem muito para ela, e tem mesmo, mas ela se contenta com o mínimo. Se acomoda com coisas pequenas. A gente precisa sair, pessoal, das coisas impressionantes e andar de verdade com Deus. Andar no poder de Deus. Moisés, a gente vê, ele apresentou uma série de desculpas para não aceitar os planos de Deus. A gente sempre tem essa tendência de apresentar um monte de desculpas diante de Deus. Não, Senhor, eu não posso, eu não consigo, eu não estou preparado, eu estou com medo, não é para mim, eu estou ocupado, não tenho tempo. A gente apresenta tudo. Mas essas desculpas não vão mudar o que Deus tem para nós. Deus tem algo grande, mas Ele não pode fazer se eu ficar apresentando as minhas desculpas. Muitos apresentam desculpas e a gente já viu isso, pessoal. A gente já ouviu isso, a pessoa não querer mudar, ela não tomar as decisões que ela precisava tomar, e às vezes ela fala, é por isso que eu não faço mais a obra, porque eu tenho essas coisas para mudar. Desculpas. Porque pelo menos ela tem um mínimo de temor de entender que se eu começo a fazer a obra, o meu nível de responsabilidade com Deus, o meu nível de responsabilidade espiritual sobe muito. Porque o altar é vida e o altar é morte. Se eu sirvo a Deus de qualquer jeito, eu estou atraindo morte. Ou eu posso atrair vida. Então, um monte de pessoas, a gente já teve essa experiência de ouvir da boca da pessoa, eu não faço mais porque eu ainda tenho que acertar essas coisas. Então, mas enquanto você não botar força para acertar, você nunca vai fazer. Então é uma maneira da pessoa não se comprometer mais. É sempre assim. Você já não viu aqueles relacionamentos que o homem muitas vezes não quer se comprometer? Ele fala, não, vamos continuar se conhecendo, vamos nos conhecer mais um pouco. Ele não quer compromisso. Não quer. É igual com muitos fazem com Deus. Não, vamos ficar só na parte boa, a gente se sente bem, né? A gente até tem algumas vitórias, mas eu não quero um casamento, eu não quero uma relação realmente de fidelidade. Muitos têm vivido assim. Eu não consigo, a gente já ouviu isso, eu já ouvi. Que a pessoa não consegue ter santidade, ela é boca pesada ainda, porque ela ainda trabalha lá fora, ela trabalha no mundo, ela trabalha numa empresa. Então que para a gente, para mim, para o Isaac, para o Anderson, para a Tamires, para o Jontas, para a Júlia, para a gente é mais fácil ser santo. Porque a gente trabalha na igreja,
a gente fala com gente da igreja, então que para o outro ele não consegue ser santo, porque ele trabalha lá na empresa, que o povo fala palavrão, que conta piada, é por isso, olha coitadinho dele. Mal sabe a pessoa o nível de ataque espiritual, de problemas, de situações. Mal sabe. A pessoa acha que a vida dela é complicada. Não, é porque falta graça, falta bênção, falta disposição em pagar o preço certo. Mas o preço ele está pagando. Ele está pagando a vida dele não caminhar, ele está pagando de ser um infeliz, ele está pagando o preço de ser uma pessoa que não flui na vida, é um derrotado. Por quê? Porque ele trabalha fora? Não, porque ele não quer se comprometer com Deus, ele quer só ficar com a parte impressionante, ele não quer tirar sandálias, ele não quer se santificar, ele quer apresentar as desculpas dele. É o meu ambiente de trabalho, é o lugar que eu trabalho, é porque eu trabalho com gente assim. Se eu trabalhasse só com gente crente, seria diferente. Não, a gente sabe muito bem que infelizmente, dentro das igrejas tem as piores pessoas do mundo. A gente sabe disso. Infelizmente. Então a pessoa apresenta. A pessoa fala, né? Eu quero o novo de Deus, eu quero coisas grandes, o Senhor vai me colocar por cabeça, sempre por cima. Mas quando chega a oportunidade, vêm as desculpas. Não, Senhor, eu não posso. Não, eu não estou preparado. Não, eu sou gago, Senhor. Envia outra pessoa, Senhor. Aí a pessoa vai vivendo assim, o que sobra? Só sobra frustração. Mas quando a gente paga o preço certo, a gente tira as sandálias, ou seja, a gente tem reverência com Deus, a gente busca santidade com Deus. Quando a gente olha para trás, a gente fala, obrigado, Senhor, porque o Senhor não desistiu de mim. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me ajudou. Eu não sabia, eu não queria, eu dei trabalho, mas eu segui. Aí eu olho para trás, quanto que eu já evoluí. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não aceitou o meu não como resposta. Você vê que Deus se irou com Moisés, porque Ele quer abençoar a gente. E às vezes a gente faz uma força danada para não ser abençoado. Porque a gente fica na teimosia, a gente fica apresentando desculpas, né? Quando Moisés viu, não sei falar, na palavra diz que Moisés era homem poderoso em obras e em palavras, mas ele falou, eu nunca tive capacidade, nem antes nem agora. Então veja, a pessoa que ela quer apresentar desculpa, não, não é meu dom, não é meu talento, eu não sei, não é para mim. E o Senhor perdeu a paciência com ele. O seu irmão fala bem, o seu irmão vai ficar feliz em te ver, mas a obra é com você. Cada um aqui, o Senhor tem uma obra particular com você. É só a gente olhar a palavra. Os mais diversos tipos de pessoas. Alguns agarraram as oportunidades, outros não. Porque às vezes fica um negócio meio vago, né? Meio automático. Qualquer lugar que eu vou, Deus tem um grande plano para mim. Pois é. Deus quer que o povo dele seja derrotado, seja infeliz, que seja doente, que tenha divórcio, que tenha filhos perdidos, que seja miserável emocionalmente, miserável financeiramente? É claro que não. Então Deus tem sim um grande projeto para todos nós. Nós somos a obra-prima de Deus. O Senhor falou, dominem, multipliquem-se, expandam. Ou seja, se a pessoa está sempre presa, travada, paralisada, é óbvio que essa não é obra de Deus para a sua vida. É obra do diabo. Porque ele só mata, rouba e destrói. Ele quer que as pessoas tenham travas, que as pessoas sejam perdidas, que as pessoas sejam infelizes. Esse é o trabalho dele. Então é óbvio, não é uma frase de efeito que vale para todo mundo, é porque vale para todo mundo que crê mesmo. Tem não sei quanto, 7 bilhões de pessoas no mundo? 99,99% das pessoas são derrotadas, são miseráveis, são infelizes, são tristes. Então, tem um grande trabalho aí, que Deus queria abençoar muito mais gente, mas tem que tirar sandálias. Tem que sair do impressionante, tem que parar de, como a gente vê infelizmente muito no Brasil, as pessoas buscando pelo milagre, buscando
pelas bênçãos financeiras, mas vão buscando a Deus, de verdade. Busco o que Deus pode fazer por mim, e não do meu relacionamento, porque Jesus me ensina exatamente que se eu buscar a Ele, você pode fazer uma oração. Claro que a gente tem que ter metas, alvos, objetivos, clareza na nossa vida. Mas você pode fazer suas orações pedindo 300 coisas e não chegar a nenhuma. Mas se você ir lá com o seu coração aberto, rasgado, Senhor, me perdoa, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, me ajude. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, você pode não falar nada, Senhor, aumenta meu salário. Senhor, me manda clientes. Senhor, me dá aquela vitória. Você pode não falar nada disso, porque Jesus falou, o seu Pai sabe do que vocês precisam. Então, se eu busco relacionamento com Deus, às vezes eu posso, é importante pedir, mas se eu não pedir, Ele já está me abençoando. Ele já está me preparando as coisas, porque Ele está vendo o meu desejo, que eu quero Ele, e não a mão dEle. Aqui em Jeremias 1,4, outro exemplo. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei, o designei profeta às nações. Então, antes de ser um embrião, antes de você ser um embrião, você já foi separado para ser um profeta, para levar a mensagem de Deus. Mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar. Quem é que sabe falar, né? Quem é que está preparado para um desafio? Ninguém. Tudo que é novo gera medo. Você vai dirigir, onde você dirige assim que você nem pensa. Mas quando você foi pegar no volante a primeira vez, na autoescola, você ficou com medo. Hoje parece algo tão simples. Pois é, mas já foi um gigante na vida de muitas pessoas. Então, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Eu não estou preparado, Senhor. Mas como é que você fica preparado sem fazer? Eu vou começar a pregar, eu vou começar a fazer um culto. Quando eu estiver pronto, como que eu fico pronto? Eu vou começar a operar, ser um médico que vai fazer a cirurgia quando eu estiver pronto. Como que eu fico pronto? Fazendo a cirurgia. Como que eu fico pronto? Fazendo o que eu tenho que fazer. É isso que o Senhor nos mostra. É molhando o pé. É indo para frente, não indo para trás. Pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Olha só, a terceira vez que a gente vê isso. Eu estarei com você. Eu estarei com você. E aqui eu vou te ensinar. Jesus falou, quando vocês estiverem sendo oprimidos, diante de juízes, de uma série de situações, não tenham medo, eu vou dar as palavras certas para vocês falarem. O Espírito Santo vai dar as palavras certas para você. Quando você vê Estevão sendo acusado, apedrejado, ele faz toda a história dos hebreus até aquele momento, é o Espírito Santo falando através da boca dele. Aquela sabedoria, aquela autoridade, aquela força. Não é nosso, pessoal. Não é nosso, é o Senhor nos capacitando. Então veja, Josué também, eu estarei com você. Veja, o Senhor sempre estará. Fala o Gideão, eu estarei com você. Todos ele fala isso. Você não está sozinho, eu estarei com você. Vou te ensinar, vou te ajudar, vou te dar força. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse, põe em sua boca as minhas palavras. Veja, hoje dou a você, fala comigo, autoridade. Eu dou a você a autoridade sobre nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. A palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira, respondi.
O Senhor me disse: você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Então, essas novas fases, elas sempre vão exigir muito de nós. Elas vão exigir enfrentamentos. E quando Deus nos coloca em situações, Ele também nos dá condições. Nós vemos aqui, o Senhor tocou a boca dele, e ele recebeu unção. Ele recebeu poder nas suas palavras. Hoje eu dou a você autoridade sobre nações, reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar, destruir, mas também para edificar e para plantar. Então nós temos o poder, pessoal, de arrancar tudo aquilo de ruim da nossa vida. Nós temos o poder para tirar, para arrancar, para despedaçar tudo aquilo que não presta da nossa vida e plantar e edificar a coisa certa. Então eu tenho poder para mudar, eu tenho poder para perdoar, eu tenho poder para romper, eu tenho poder para vencer as dores, eu tenho poder para vencer as dificuldades, eu tenho poder para vencer a miséria, eu tenho poder para vencer tudo. Mas antes de edificar alguma coisa, a gente constrói em cima de um entulho, pessoal? Sim ou não? A gente limpa. Eu tenho que tirar o que é velho. Antes de construir alguma coisa, eu tenho que arrancar o que é velho. Então eu tenho autoridade para limpar. Eu tenho autoridade para arrancar. E depois levantar. Depois edificar. Então, o Senhor está falando: eu dei autoridade para vocês. Eu dei autoridade. O Senhor nos quer como uma cidade fortificada. O Senhor nos enxerga como uma cidade fortificada. Olha como é que o Senhor nos enxerga. É como Gideão. O Senhor é com você, ô poderoso guerreiro. O Senhor nos enxerga num nível de poder, de autoridade, de potencial, que a gente não se enxerga. É incrível isso. O Senhor nos enxerga com muito potencial. A gente não se vê muitas vezes assim. E a gente perde oportunidades assim. O Senhor nos enxerga como alguém forte. E muitas vezes a gente está falando: envia outro, Senhor. Eu quero muito, mas envia outro. É mais ou menos isso. Eu quero muito, mas quando vem a situação, opa, peraí, não é para mim, não estou preparado, não é a hora. Quando o povo chegou na terra, que era para entrar, eles falaram: não é hora. Quando eles acharam que era a hora, não era mais a hora. Perdeu, acabou, morreu todo mundo. Então todo esse sentimento pequeno que muitas vezes a gente carrega em nós, é o diabo que vai lançando, Não é para você, você é meio burrinho, você é incapaz, você não tem essa capacidade, você é meio devagar, né? Você não sabe falar bem. Que é o que falou aqui para ele, eu sou jovem, eu não sei falar bem, né? Eu sou baixinho, eu sou pequeno, né? Isso Davi podia ter falado assim, né? Todo mundo falou para ele, mas ele não acreditou. Todo mundo falou, tentou quebrar a identidade dele, mas ele tinha identidade certa. Não, você é baixinho, você é pequeno, você não tem preparo, você é magrinho. Mas eu não tenho nada que vocês dizem que eu tenho, mas eu tenho o nome do Senhor dos Exércitos. Então Deus me dá esse poder. Deus nos dá esse poder contra o vício. Deus nos dá esse poder contra a mentira, contra a imoralidade. Deus me dá poder para realizar grandes obras. Então Deus não vai mudar o meu casamento, Deus não vai mudar o meu caráter, mas Ele me dá poder. Ele me dá poder para arrancar e romper com tudo isso que está errado. Senhor, muda meu casamento. Não, Ele me dá poder para mudar o meu caráter, para ir mudar meu casamento. Essa é a lógica. Ele não vai mudar meu caráter, porque Ele me deu o livre-arbítrio. Ele não vai aqui vir fechar minha boca, fazer igual Ele fez com Zacarias. O Zacarias duvidou, ficou mudo até o João Batista nascer. Ele não vai. Ele vai me dar poder. Você pode tirar isso de você. Você pode tirar esse padrão errado de você. Então eu decido me levantar. Eu decido me posicionar. Eu decido ser um dizimista, um ofertante fiel. Eu decido dar os passos de fé. Eu decido organizar a minha vida, os meus gastos, as minhas prioridades, para que Deus possa me abençoar. Eu decido parar de mentir.
Eu decido parar de manipular, eu decido parar com as meias verdades. Não é bem assim, né? Como se fosse perguntar uma coisa, né? E a pessoa você tem que perguntar mais 2, 3 vezes para ir mais profundo, para ver se ela fala a verdade, porque fica aquela coisa aberta, né? Você sabe como é que é. Às vezes criança faz isso. Então, Deus me dá poder para fechar a boca. Deus me dá poder para ser gentil. Deus me dá poder para ser generoso. Quantas pessoas que são travadas na vida porque não são generosas? Ela não ajuda ninguém, não apoia ninguém, não. Eu tenho meus problemas, eu tenho as minhas ocupações, os meus gastos, não dá, não posso. Não é para você também ser o caixa eletrônico de qualquer um que vier te pedir. Mas às vezes o Espírito Santo toca para que você faça algo, faça mais, ajude alguém. E você, não, estou apertado. Estou apertado. Vai continuar apertado. Porque a palavra diz, o generoso prosperará. Você não vê que muitas vezes, não é uma regra também, né? A gente já viu situações, às vezes, de lugares bem humildes, a pessoa ter pouco, mas ela ir lá, pegar lá metade do saco de arroz dela, ela podia falar, não, mas eu tenho pouco, igual a viúva, né? Eu não tenho nada, tenho pouquinho. Foi lá, pegou metade e deu, abençoou. Em trabalhos de doação que a gente fazia. Então ela foi generosa. Então eu recebo graça. Não adianta eu fazer uma coisa e não fazer outra. Não adianta, não, eu sou dizimista ofertante, mas eu minto ainda. Não. Então, eu não minto, eu só falo a verdade, eu sou íntegro, eu sou honesto, mas também não tenho coragem de fazer votos com Deus. Se der, deu, se não der, não deu. Eu primeiro pago tudo e o que sobrar eu dizimo, sendo que a palavra me ensina a dar das primícias. A gente vê a diferença de Caim e Abel. Um deu das primícias dos seus animais. O outro, ao cabo de dias, fez de qualquer jeito. Não foi prioridade. Esse culto chama culto das primícias para a família de Deus. Ah, mas não dá para ir hoje. Hoje está frio, está quente, está sol, estou com preguiça, dormi mal. Não. É Deus, é a primícia. Então eu recebo graça. E graça que em muitos lugares se desvirtuou, graça não é a licença para pecar que muitos lugares pregam, mas a graça é o poder para viver como Cristo. A palavra diz, em João 14, 12, se eu não me engano, que quem crê no Senhor fará essas obras e ainda fará maiores. Então nós recebemos a graça do Senhor, não para ser perdoado. Ah, me perdoa, Senhor, eu errei de novo. Perdoa de novo, Senhor, eu errei de novo. Graça para viver como Jesus, para fazer obras superiores às de Jesus. Então o mundo está uma bagunça, porque tem ignorado o conhecimento. Não é porque tem conhecimento, não tem conhecimento, tem, mas não quer, não tem direção. E a palavra nos dirige. A palavra nos ensina o caminho. A palavra nos mostra que Deus me capacita, Deus me prepara, Deus me ensina, Deus quer que eu cresça. Deus não é um pai ou uma pessoa insegura que não quer que ninguém cresça perto dele, não. Ele quer que todo mundo cresça. O diabo é que quer que a gente fique no mesmo lugar, só mais velho, só frustrado, só infeliz. O diabo quer que a gente fique travado na vida. Olha o que diz aqui em Deuteronômio 34. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor se enfraqueceram. Os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe 30 dias, até passar o período de pranto e luto. E aqui nós vemos em Josué 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto. Agora, pois você e todo este povo, preparem-se, fala comigo, preparem-se. Preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar que puserem os pés, darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Hititas, até o Mar Grande no oeste.
Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca, olha só, pessoal, Deus está falando isso com a gente. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte. Olha o que Deus nos pede. Seja forte, seja corajoso, seja determinado, seja ousado. Tenha o cuidado de obedecer, obediência. Obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, ou seja, você fala a palavra. Você não fala palavrão, você não fala que vai dar errado, você não fala que, meu Deus, que coisa, que terrível, essa situação não muda, essa pessoa não muda. Não deixe de falar da palavra deste livro da lei e de meditar nelas de dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Eu só vou poder cumprir alguma coisa se eu sei, se está dentro de mim, só vai sair o que está dentro de mim. Quando você fala com uma pessoa, você sabe o que está dentro dela. Quando você vê que sai a palavra, sai esperança, sai palavras edificantes, você sabe o que está dentro dela. Quando você fala com uma pessoa e só sai peso, só sai reclamação, só sai notícia negativa, só sai o que me fizeram, só sai vitimismo, só sai passado, você sabe, não é a Bíblia que está aí dentro. Não é a palavra de Deus que está aí dentro. Você que sabe, em 3 minutos você já sabe. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Esse é o único caminho para ser bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. Assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que preparem as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão, olha, rapidez, daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Então veja, 30 dias de luto por Moisés. É muito ou pouco? Para um homem como Moisés parece pouco, né? Mas Deus falou que aquele era o suficiente. Tem gente que está há 30 anos falando, reclamando, lembrando de coisas ruins. Se deixasse, o povo ia ficar 30 anos falando Moisés, porque no tempo de Moisés, porque quando Moisés fazia isso. E Deus falou: vocês têm 30 dias para prantear o Moisés. Já é suficiente, já está bom demais. 30 dias foi bastante. Agora, Josué, eu sei que você está com medo, eu sei que não é brincadeira substituir Moisés, mas ele morreu. Então agora você tem que se preparar. Agora é com você. Imagina a pressão, a angústia, o buraco que estava no estômago do Josué. Meu Deus, o que eu vou fazer? Agora é com você. Tanto que ele falou aqui pelo menos 3 vezes: seja forte e corajoso, Josué, eu estarei com você, eu nunca vou te abandonar, Josué. Para Deus reforçar tanto assim, você vê o nível de desespero que o Josué estava. E Josué foi um cara espetacular. Ele decidiu confiar em Deus. Quando ele se levantou, você imagina Deus falando tudo isso para ele. Tá bom, Senhor. Passa o acampamento aí, daqui a 3 dias a gente vai atravessar o Jordão. Agora temos que andar, temos que seguir. A vida continua. Mas tem gente que está preso a 1900 e bolinha, ainda falando o que fizeram, o que não fizeram, da crise, do negócio, do golpe que levou, do prejuízo que tomou. Então a gente nunca vai viver uma grande vida levantando defuntos todos os dias. A gente sabe disso. Todo mundo sabe disso. Eu não sou assim, eu sou um pai ruim, porque meu pai foi ruim. Eu sou um marido ruim, porque meu pai foi um marido ruim também. Eu sou desse jeito porque meu cônjuge, ele não faz a parte dele, então eu também não consigo fazer a minha parte. A minha vida não anda porque eu tive uma crise, eu tive um problema, levei um golpe.
lá em 1992. E o Senhor está falando, eu tenho poder, você tem poder. Eu vou me esforçar então. Eu vou ter uma nova atitude então. Aconteceu um problema? Aconteceu, mas todo mundo tem uma história triste para contar, é a vida, né? Todo mundo vai ter uma notícia triste, uma situação, um problema, né? Faz parte. Então, Moisés foi incrível, mas acabou. 30 dias foi bom, Deus disse, é o suficiente. Se Deus falasse, pode 60, pode ser 1 ano. Deus disse que 30 dias era o bastante. Então agora a gente tem que seguir. Eu fiz muita coisa errada. O outro também fez muita coisa. Ok. Agora morreu, tá? Agora ele morreu. Agora o tempo que nós vivemos é o agora, é o hoje. Eu não tenho ontem mais. Eu tenho que me preparar para amanhã. Meu servo Moisés está morto. Então agora eu tenho que seguir. Então nós sabemos o que nós temos que fazer. Todos nós sabemos o que temos que fazer. O que você vai fazer daquela porta para fora? Será que a gente vai ficar só impressionado? Será que a gente vai achar só impressionante? Nossa, palavra boa, hein? Nossa, culto abençoado. É a sarça. É a sarça. Nossa, o culto foi bom, hein? Nossa, palavra muito boa, graças a Deus. Nossa, forte essa palavra, hein? É a sarça. O que muda no nosso caráter? Quais serão as minhas atitudes daquela porta para fora? Eu vou ser essa cidade forte? Essa cidade murada? Eu vou parar de chorar por problemas? Eu vou parar de remoer as coisas velhas? Eu vou parar de viver ofendido, porque o ofendido é o orgulhoso? Ofendido é orgulhoso. Você vive ofendido e ser orgulhoso pra caramba. O que passou, passou. O que passou, passou. Moisés morreu. Agora é você, Josué. Agora eu tenho que me preparar para mudar de fase. A fase Moisés acabou. Agora começa a fase Josué. Então, aquilo que eu vivi, bem ou mal, vivi. Agora o Senhor quer me colocar numa nova fase. Eu tenho que atravessar o Jordão. Daqui a 3 dias vocês vão atravessar. Então eu vou atravessar, eu vou entrar nesse novo tempo. Eu recebi a palavra. O Senhor me deu a palavra. Agora eu vou me preparar para viver esse novo tempo. Então, como Deus foi com Moisés, agora ele vai ser com Josué. Se ele foi com Josué, ele vai ser comigo também. Por quê? Porque o Senhor não muda. Eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês não são destruídos. Então, qual foi o caminho? Só assim você será bem-sucedido em tudo que você fizer. Então, o que eu tenho que ser? Eu tenho que ser forte e corajoso. Não há 2 maneiras de vencer, pessoal. Só há um jeito. Obedecendo e me envolvendo com a palavra. Seja forte e corajoso. E tudo que você falar e pensar tem que estar baseado nisso. Então, eu não sou forte, eu não sou corajoso. E eu não falo a palavra, não tem como vencer. Não, eu sou forte e corajoso, eu sou valente, eu sou determinado, mas sem a palavra, eu vou correr, como está lá no Salmo 127, eu como pão de dores, e eu acordo cedo, eu durmo tarde, eu não tenho resultado nenhum, porque eu sou forte, eu sou corajoso, mas eu não tenho bênção. Eu não declaro, eu não penso na palavra, eu não vivo a palavra, eu não tiro as minhas sandálias, eu não me santifico, eu não tenho reverência ao Senhor. Então não vai fluir. Então Deus nos assegura a vitória. Eu preciso ter coragem, ousadia, obediência, determinação. Deus, Ele sempre vai nos colocar em missões importantes. Ele quer que a gente faça coisas grandes. Olha aqui, em Efésios 3. Para que Cristo habite em seus corações mediante a fé, e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, olha, ser todos os aspectos, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus.
Àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Você tem pedido coisas, Deus pode fazer 1000 vezes mais, infinitamente mais, de acordo com o seu poder, que atua em nós. O poder de Deus atua em quem, pessoal? Em nós, fala em mim. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. O poder do Senhor, Ele tem um corpo, Ele não vai atuar nessa cadeira. Ele vai atuar na minha vida, na sua vida. O poder do Senhor, o poder do Senhor, o poder do Senhor atua em nós. Então, se eu estou forte internamente, nada vai me deter. Porque a palavra está falando, o Senhor pode fazer infinitamente mais do que eu imaginei. Mas isso começa não em Deus, isso começa em mim, com uma decisão de dizer sim. Eu digo sim para o Senhor, sim para a obediência, sim para os planos dEle. Então nós temos condições, nós temos a graça, o poder para sermos melhores, maiores. Mas Ele precisa confiar em mim. Deus não pode abençoar uma pessoa que é instável. Você não confia em nada, nada. Você tem um funcionário, um colega seu, que ele marca e não chega. Ele diz e não cumpre. Você vai dar um compromisso para ele? Você fala assim, você busca meus filhos amanhã na escola? Você não vai pedir para ele, você não confia nele. Eu tenho que pagar uma conta, você paga para mim? Eu preciso levar esse documento da imigração lá no consulado. Você leva para mim? Você não vai fazer isso. Você não tem coragem. Por quê? Como é que Deus vai colocar coisas maiores nas nossas mãos se eu mostro para Ele que eu sou instável, se eu sou inconstante, se eu sou volúvel, se eu sou emocional? Se eu sou emocional, não tem como fazer. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Agora de manhã eu estou com vontade, daqui a pouco eu não estou mais com vontade. Então nós precisamos sair desse impressionante. Olha que impressionante. Olha, a sarça queima, mas não queima. Pega fogo, mas não queima. Eu preciso tirar as sandálias, eu preciso ter temor, eu preciso ter reverência, preciso priorizar a Deus. Romanos 8, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então tudo que nós precisamos para viver uma grande vida nós temos aqui. Em todas as coisas somos mais que vencedores. Como? Por meio daquele que nos amou. Como que nós somos mais que vencedores? Por meio de Jesus. Obedecendo Jesus. Tirando as sandálias. Tendo reverência. Tendo respeito. Tendo prioridade. Então, é o que a gente falou agora há pouco. Eu não vou ficar impressionado com a sarça. Um monte de gente vive impressionado com alguma coisa. Eu vou me impressionar com Deus, não com a sarça. Eu quero Deus, quero intimidade com Deus, eu quero me aproximar de Deus. O povo se afastava, Moisés se aproximava. E olha quem que ele foi. E o resto do povo? Foi enterrado na areia. E aí a gente escolhe, eu quero ser enterrado na areia, ficar pelo caminho, ou eu vou me aproximar do Senhor e fazer parte dos planos, como Josué fez parte, como Moisés fez parte, como Jeremias fez parte, mas tantos outros não fizeram parte. A Bíblia tem muitos exemplos, mas a gente sabe que se 1% do que Deus confiou tivesse assumido, agarrado as oportunidades, a Bíblia deveria ter uns 10 metros de largura, de tanta gente. Mas a maioria, infelizmente, não aceitou o chamado. Então, são escolhas. Então, vamos nos levantar em nome de Jesus. Amém, pessoal? Fique em pé, por favor. Analise isso. Poder para demolir e edificar. Nós temos dentro de nós esse poder. O Senhor nos deu. Hoje eu dou a vocês autoridade. Nós temos autoridade. Nós temos autoridade. Então chega de fugir das coisas.
Chega de fugir das mudanças, chega de fugir dos enfrentamentos. O que o Senhor tem falado com você? Os enfrentamentos que você talvez não tenha assumido, não tenha se posicionado. Tem buscado apenas coisas que não vão mudar a sua vida. Moisés achou impressionante a sarça pegar fogo e não queimar. Mas quando ele chegou perto, em Horebe, no monte de Deus, ele falou: Moisés, você está em um lugar santo, Moisés. Você tem que ter reverência, Moisés. Tira essas sandálias daí dos seus pés, Moisés. Então, para se aproximar de Deus, nós precisamos tirar as nossas sandálias, nós precisamos de humildade, nós precisamos de quebrantamento. Chega de apresentar desculpas, pessoal. Vamos nos levantar com essa autoridade, nós temos esse poder para ir além, nós temos poder para crescer, nós temos poder para mudar. Eu não vou viver mais de passado, eu não falo de passado, porque o passado é passado. O que você faz com o passado? Ou aprende com ele ou vive nele. Eu vou aprender então, para não reproduzir de novo, né? Não fazer novamente. Então eu tenho esse poder. Deus nos capacita. Deus nos capacita. Arranca hoje. Arranca o que não presta e edifica aquilo que presta. Construa algo sólido e tira aquilo que está bambo, aquilo que está velho, aquilo que está decadente na sua vida. Arranca essa miséria, arranca esse pensamento, arranca essas palavras, arranca tudo aquilo que você sabe que não presta, que não é bênção. Você sabe, a gente sabe o que tem que fazer. Nós sabemos o que tem que fazer. Aí é outro ponto. Eu estou disposto ou não? O Senhor quer nos exaltar diante de familiares, o Senhor quer nos exaltar na nossa casa, o Senhor quer nos exaltar na vida, mas nós precisamos nos colocar nesse lugar. Nós precisamos tomar posse dessa unção e ir para essa nova fase, ir para esse outro nível. Então vamos tomar essa decisão de dar os passos de fé. Eu peço que você fale com o Senhor neste momento. Eu vou confiar. Confie no Senhor. Eu estarei com você. Eu vou dizer as palavras. Eu vou te ajudar. Coloque-se diante do Senhor nessa confiança. O Senhor falou: eu nunca te deixarei, nunca o abandonarei. Eu estarei com você. Falou para Moisés, falou para Jeremias, falou para Gideão, falou para Josué, e ele fala para você também: eu estarei com você, eu vou dar as palavras certas, eu vou te ensinar o que fazer, eu vou colocar as palavras na sua boca. Ô Jeremias, não diga que você é jovem, não diga que você não consegue, não diga, porque tudo são palavras, tudo são sementes. Eu não falo mais que eu não posso, eu não consigo, não é para mim, não diga isso para você. Não diga isso. Não coloque um teto. Não coloque um teto na sua vida, porque Deus é ilimitado. Deus é ilimitado. Então não é correto nós nos limitarmos também. Coloque força em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Tome as suas decisões agora. Diga ao Senhor: Senhor, eu me coloco, meu Pai, diante do Senhor. Eu confio, Senhor, eu acredito que o Senhor não vai me deixar. Eu acredito, meu Pai, que o Senhor não vai me desamparar. Eu tomo posse, meu Pai, eu encaro essas mudanças, Senhor. Eu vou tirar tudo que é velho, eu vou tirar tudo que é lixo da minha vida, e eu vou edificar coisas incríveis, coisas poderosas. Eu vou tomar posse, meu Pai, eu vou parar de viver na incredulidade, eu vou parar de viver com medo, eu vou parar de viver, Senhor, falando coisas que eu sei que estão erradas, que não são bênção, que não estão atraindo favor para mim, mas maldição. Eu creio, Senhor, eu creio, Senhor, eu quero, meu Pai, fazer parte dos seus planos. Eu quero ir para essa nova fase, Senhor. Eu quero ir para essa nova fase. Eu preciso do Senhor, meu Pai. Eu quero ir para essa nova fase. Eu quero fazer parte dos seus planos, Senhor. Eu quero fazer parte dos seus planos, Senhor.
Eu quero fazer parte dos seus planos, Senhor. Diga isso a Ele. Senhor, eu quero te agradar. Eu quero conhecer o Senhor, eu quero conhecer a sua face, não somente as suas obras, meu Pai. Mas eu quero conhecer o Senhor. Eu quero tirar as sandálias, meu Pai, e me aproximar do Senhor, porque sem tirar as sandálias eu não posso me aproximar, Senhor. Porque o Senhor é santo. O Senhor não compactua com pensamentos, com corações, com palavras, Senhor, que não são santas. Então tome essa decisão. Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor, eu quero fazer a sua vontade, Senhor. Abra o seu coração, diga isso a Ele. Abra o seu coração, diga isso a Ele. Quem tu és e enche o meu coração. Faça um compromisso verdadeiro com o Senhor. Você tem poder para arrancar, para destruir, mas para edificar e para plantar. Plante uma coisa boa, edifique uma coisa boa. Faça parte de projetos abençoados do Senhor. Faça parte dos planos do Senhor. Faça parte dos projetos do Senhor. Faça parte. Faça parte dos projetos do Senhor. Não se acomode, não fique preso a coisas insignificantes, coisas irrelevantes. Tome as suas decisões agora. Construa algo sólido. Construa algo sólido na sua casa. Construa algo sólido na sua vida espiritual. Creia nisso. Creia nisso em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, eu declaro, Senhor. Eu declaro aqui, Senhor, pessoas focadas, determinadas. Em nome de Jesus, Senhor. Eu declaro um povo poderoso, meu Pai, porque é isso. É isso que o Senhor, é disso que o Senhor nos chama, meu Pai. É desse nome que o Senhor nos chama. De poderosos, meu Pai, de abençoados. Nós só precisamos, meu Pai, somente seja forte, corajoso. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Nós só precisamos estar alinhados ao Senhor e termos a coragem, a ousadia para fazer mais. Eu declaro, meu Pai, um povo poderoso. Eu declaro, meu Pai, que cada um aqui saia já com coisas muito claras no seu coração, muito claras na sua vida, Senhor. Que não saiam as mesmas pessoas, mas que plantem, Senhor, edifiquem a fé, edifiquem a sua casa, edifiquem, meu Pai, no seu trabalho. Que sejam pessoas edificadoras, meu Pai, construtoras. Que o que saia da boca, meu Pai, seja construtivo. Que o que saia da boca, meu Pai, seja edificante. Que o que pensem, meu Pai, que o que sintam, que o que façam, Senhor, sejam coisas edificantes, Senhor. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, abençoa o nosso povo, Senhor. Abençoa o nosso povo, Senhor. Eu declaro essa unção, meu Pai. Que cada um aqui, meu Pai, que não adianta o Senhor falar alguma coisa, mas a pessoa não acreditar. Então eu declaro, meu Pai, eu declaro em nome do Senhor Jesus, e eu tomo posse. Eu declaro, meu Pai, eu tomo posse dessa unção, meu Pai, deste poder. Tome posse dessa unção, deste poder para a sua vida. Eu tomo posse, Senhor, dessa unção e deste poder, Senhor, porque o Senhor disse: hoje eu coloco sobre você o poder, a unção, a capacidade de fazer coisas extraordinárias. Eu tomo posse, Senhor, dessa unção, dessa capacidade, Senhor, do nosso povo fazer coisas extraordinárias, coisas grandes, coisas poderosas, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Declare sobre a sua vida. Eu declaro vitórias para a vida do nosso povo, em nome do Senhor Jesus. Testemunhos abençoados, progresso, meu Pai, evolução, vitórias no nosso povo, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, meu Pai, a vida de cada um. Que saiam daqui homens e mulheres transformados e renovados, Senhor, para viver coisas maiores, para entrar nesse novo tempo, entrar nessa nova fase que o Senhor tem para nós. Em nome do Senhor Jesus, eu te abençoo, eu te agradeço, meu Pai, por essas bênçãos. Eu te agradeço, meu Pai, por essa palavra, Senhor. Eu te agradeço por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado. Fala profundamente em cada coração. Que sua palavra venha fazer parte das nossas vidas, meu Pai, e que não saia mais nada diferente do que a fé, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós te amamos e te agradecemos. Amém, amém e amém.